Uma pequena vila peruana acabou de dar um ultimato de 30 dias no governo do Peru, e se não houver uma resposta, a comunidade vai simplesmente se anexar ao Brasil. Bem, não é aí uma teoria da conspiração nem um clickbait. Esse é um ultimato real dado por lideranças indígenas que vivem aí numa região completamente abandonada pelo Peru. Bem, o território aí vive um refúgio de narcotráfico e a população já usa o real brasileiro. O Brasil acaba ficando bem ao lado e eles acabam migrando para lá, indo e voltando e buscando saúde, educação nas regiões mais próximas. Eu vou explicar o que está acontecendo, né? Esse caso bem curioso aí na Tríplice Fronteira e por que isso importa aqui para o Brasil. Antes de começarmos, amigos da Esfera Militar, eu vou pedir a todos que se inscrevam abaixo aqui do canal, deixem um like de vocês e também compartilhem com seus amigos, né, esse vídeo aqui. Também ative o sininho de notificações para receber os outros conteúdos. Bem, esse é um novo formato aqui do canal, é um formato que a gente vai falar um pouco mais de forma neutra sobre os assuntos geopolíticos e militares aqui do Brasil, beleza? Bela Vista, Calarus, fica na região de Loreto, extremo norte do Peru, bem na fronteira com o Brasil e Colômbia. Em janeiro de 2026, as lideranças indígenas e autoridades civis emitiram aí um ultimato ao governo de Lima. Eles têm 30 dias para retomar o controle territorial da região, estabelecendo ordem e entregando serviços básicos. Se nada acontecer, eles vão formalizar um pedido de anexação ao território brasileiro, por meio aí de mecanismos internacionais. A motivação não é um nacionalismo nem identidade cultural, é simplesmente sobrevivência. A região virou um cenário de guerra não declarada às facções criminosas e tem várias ali na região, como o Comando Vermelho Brasileiro e outras facções de narcotraficantes peruanos e colombianos. Não existe polícia, não existe delegacia e também não existe juiz. A população vive aí sobre uma extorsão constante e ameaça. O Estado brasileiro já exerce uma influência dominante na região, mesmo sem uma anexação formal. O real brasileiro, por exemplo, é uma moeda recorrente e ninguém mais usa o sol peruano nas transações diárias. O comércio local depende totalmente de Tabatinga, que é uma cidade brasileira do outro lado da fronteira. Quando alguém, por exemplo, adoece, cruza o Brasil e usa o SUS. Quando precisa de matricular o filho em uma escola, ele também vai ao Brasil porque as instituições peruanas simplesmente não existem mais na região. Bem, eu entendo perfeitamente o desespero dessa população, porque imagina, você vive em um lugar onde seu próprio país te abandonou. Bem, aparentemente não tem segurança, não tem saúde e não tem educação ali para os filhos das pessoas. Então você usa a moeda de outro país, faz compra em outro país, busca uma proteção em outro país. A bandeira peruana ali naquela região, né, um pedaço de pano sem significado real para a população. Isso porque na prática essas pessoas já vivem como se fossem brasileiras, só que sem proteção oficial do Brasil. A situação de Bela Vista Calarus é diferente do caso histórico do Acre, que muita gente lembra quando fala em anexação aqui na América do Sul. No Acre houve uma ocupação populacional massiva de brasileiros, houve revolta armada, houve negociação diplomática e compra de território. O Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas para a Bolívia em 1903 pelo Tratado de Petrópolis, né, que incorporou esse território. Mas no contexto de anexação de Bela Vista ao Brasil é um pouco diferente, já que enfrenta barreiras jurídicas rígidas. O Brasil mantém princípio principal histórico, que é não intervenção em assuntos internos de vizinhos e respeito à integridade territorial. Incorporar um pedaço de território estrangeiro exigiria um tratado bilateral que o Peru dificilmente aceitaria, porque significaria admitir que a perda de soberania e recursos naturais seria plausível para o Brasil. Precisaria principalmente também da aprovação da legislação e do Congresso Nacional Brasileiro. As fronteiras sul-americanas foram definidas há mais de séculos por tratados internacionais, e mexer nisso simplesmente do nada poderia abrir aí precedentes perigosos de instabilidades aqui regionais. Do ponto de vista legal, a anexação é quase que impossível. O ultimato funciona muito mais como uma ferramenta de pressão política extrema, né, para forçar o Peru a olhar para a margem esquecida ali do Peru. Mas não podemos ignorar, né, os precedentes históricos, porque situações parecidas já aconteceram na América do Sul. E os desfechos foram bem variados ao longo do tempo. O Acre, que eu mencionei, é o exemplo mais emblemático para o Brasil. Era um território boliviano, mas ele acabou sendo ocupado aí por milhares de seringueiros brasileiros durante o ciclo da borracha. Quando a Bolívia tentou assumir o controle efetivo e arrendou as terras por um sindicato americano, os moradores se rebelaram completamente. Sob liderança aí de Plácido de Castro, declararam um estado independente do Acre e acabaram pedindo anexação formal ao Brasil. E a questão foi resolvida diplomaticamente.
com o Tratado de Petrópolis. O Uruguai também já foi território brasileiro e se chamava aí Província de Cisplatina. Ele foi anexado em 1821 após a invasão militar portuguesa. A população local sempre resistiu à dominação luso-brasileira. Isso explodiu, né, na Guerra de Cisplatina entre 1825 e 1828. O conflito não só terminou com o Uruguai permanecendo brasileiro, nem sendo anexado pela Argentina, né, que apoiava os rebeldes, acabaram virando aí um país independente que hoje é o Uruguai, como uma solução diplomática para não complicar ainda mais a situação. Então o Brasil e a Argentina meio que saíram fracassados de toda a história. Na Guerra do Pacífico, travada em 1879 e 1884, o Chile também acabou tomando o território do Peru e da Bolívia. Bem, o caso de Bela Vista levanta uma questão que vai muito além aí da legalidade jurídica e uma questão aí profundamente humana, o que significa que, na prática mesmo, a soberania de um Estado simplesmente não existe na prática naquela região. Para uma comunidade que não recebe segurança, saúde, educação ou nem usa uma moeda do próprio país, a bandeira nacional virou apenas um detalhe para eles. O que importa de verdade é ter proteção, condições básicas de vida e perspectiva de futuro. A tríplice fronteira amazônica virou uma porta de entrada estratégica das drogas que entram no Brasil, né, através de Tabatinga, pelo lado brasileiro, Santa Rosa do lado peruano e Letícia também do lado colombiano, né? E forma aí uma zona sem controle efetivo de nenhum dos três governos. O Comando Vermelho domina as rotas fluviais e principalmente pelo rio Solimões e trabalha em articulações diretas, né, com produtores de coca peruanos e cartéis colombianos. A vila de Bela Vista virou uma espécie de hub logístico do crime organizado e serviu aí como um ponto de armazenamento e processamento e distribuição de entorpecentes. Então é uma região de muito caos e muito conflito. Bela Vista não tem praticamente nada de infraestrutura pública peruana. E o posto de saúde conta apenas com 2 técnicos sem médicos nem obstetras. Gestantes, por exemplo, com complicações, são encaminhadas para hospitais de Tabatinga aqui no Brasil. Então, na educação, por exemplo, cerca de 300 alunos se espremem em espaços improvisados ali, porque faltam salas de aula, né? Não tem presença policial nem judicial regular ali na região. Então é uma região realmente abandonada aí pelo Peru e tomada por narcotraficantes. O que a comunidade realmente quer, aparentemente, é uma solução de criação oficial, né, de um distrito do Belarus. Agora vamos falar um pouco dos impactos estratégicos que isso tem para o Brasil e porque, mesmo que a gente não vá anexar a região, não dá para fingir que isso não nos afeta diretamente, né? A instabilidade crescente na região pode forçar a maior presença militar brasileira na fronteira, principalmente para conter, né, o avanço das facções criminosas que já atuam livremente ali naquela região. O exército brasileiro já mantém operações na região, mas o colapso total do Estado peruano, do outro lado, complica ainda mais o controle da área. Há também uma crise humanitária crescente, se desenvolvendo e aumentando o fluxo de cidadãos na região. Os peruanos buscam, né, serviços públicos no Amazonas e sobrecarregam o serviço de cidades fronteiriças brasileiras. Tabatinga, como já comentamos, é o maior exemplo. E não tem estrutura para atender toda essa demanda extra de saúde, educação, né, vinda lá do território. Do ponto de vista jurídico aqui do Brasil, provavelmente não vai anexar Bela Vista, Caraluz, mas a situação expõe aí um desafio de segurança transnacional que não pode ser totalmente ignorado. A ausência do Estado peruano fortalece diretamente o crime organizado, que acaba atravessando a fronteira e atua dentro do nosso território brasileiro. Então afeta a gente de toda maneira. Bem, pessoal, essa situação toda me faz refletir um pouco sobre até onde vai a responsabilidade de um país, a população vizinha, né, que busca uma proteção por abandono total do outro Estado. Justamente é um problema que acaba vindo pra gente, porque é um problema que está lá, mas também na nossa fronteira acaba vindo narcotráfico. É impossível ignorar. Então, são pessoas pedindo socorro usando nossa moeda, dependendo, né, do nosso serviço, vivendo sob ameaça constante do crime organizado. O ultimato aí que eles deram, né, serve mais como um grito, né, de socorro e pressão política, porque quando o Estado falha completamente, as comunidades buscam proteção onde conseguem. Nesse caso é aqui no Brasil. Então, literalmente do outro lado da fronteira. E você acha que o Brasil tem alguma responsabilidade sobre essa situação, sobre essas pessoas? Ou você acha que é um problema que só o Peru deve resolver? O Brasil não deve se meter? Deixa abaixo aqui sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.